Mais uma questão da PM de São Paulo, soldado de segunda classe, banca da VUNESP, banca bem tranquila de trabalhar com o edital que foi divulgado aí pela banca da PM, tá? Lembrando, eu sou o Felipe Araújo, professor de matemática do canal Bisural do Concurseiro. Aproveita agora aí, faça sua inscrição, compartilhe o nosso canal, importante para nós. Próximo assunto é regra de 3. Vamos lá! Questãozinha de regra de 3 simples. Nós temos duas ideias da regra de 3 que você não pode dar mole de errar na questão. Por quê? Olha só, se 10 máquinas produzem 6 peças, a gente tem uma ideia na regra de 3 que é chamada de frase parâmetro. O que é a frase parâmetro? É a primeira informação que vai te falar tudo da questão. Então você tem algumas grandezas. O que são grandezas? Tudo que eu consigo contar. Quem são as nossas grandezas na nossa primeira frase? Se 10 máquinas produzem 6 peças. Pensa aí, quem são as grandezas? Eu tenho, então, 10 máquinas produzindo 6 peças. Isso quer dizer que as grandezas, o que eu consegui contar, são máquinas e peças. Então, olha a minha primeira informação. 10 máquinas produzem 6 peças. Tá lá, 10 máquinas produzindo 6 peças. Vem agora a nossa pergunta. Então, quantas peças produzirão 15 máquinas? Quantas peças serão produzidas por 15 máquinas? Eu quero saber o número de peças produzidas por 15 máquinas. Tem questão que é fácil de a gente imaginar, como essa aqui é fácil de perceber até o resultado final. Eu quero que você entenda primeiro a relação entre as grandezas. É isso que é importante para a questão, porque presta bem atenção. Se 10 máquinas produzem 6 peças, agora eu tenho mais máquinas funcionando. Agora eu tenho 15 máquinas trabalhando. Se 15 máquinas vão trabalhar, eu no final de tudo vou ter mais ou menos peças que anteriormente. Eu tenho mais ou menos peças que 6 quantidades, 6 unidades. Você entende que se eu tenho mais máquinas trabalhando, no final de tudo eu tenho mais peças. Então, quanto maior o número de máquinas, maior é o número de peças. Se eu aumentar a quantidade de máquinas, eu aumento o número de peças. Isso quer dizer que é uma regra de 3 direta. Por que direta? Porque enquanto eu aumento uma grandeza, que você já sabe o que é o que eu posso contar, enquanto eu aumentar uma grandeza, a outra também aumenta. É uma regra de 3 direta, isso é importante para nós. Se é uma regra de 3 direta, como eu multiplico a regra de 3 direta? Cruz credo. Eu multiplico cruzado, é o cruz credo. Certo? Regra de 3 direta. Uma grandeza aumentou, a outra aumentou. Não tem regra, você precisa analisar. Quanto mais máquina, maior é o número de peças. Se aumentei as duas, isso quer dizer que ela é uma regra de 3 direta. Se é direta, eu multiplico cruzado, é o cruz credo, e aqui, ó, só cruzar o sinal. E aí você vai ficar com 10 vezes x é igual a 15 vezes 6. Logo, continha para nós, x é igual a 15 vezes 6 dá 90. O 10 que estava lá multiplicando vem para cá dividindo, e aí você vai cortar os zeros. 90 dividido por 10, você achou 9, 9 o quê? 9 peças. Olha a minha regra de 3 funcionando muito fácil. Pô, mestre, mas eu já sabia que se 10 máquinas produzem 6 peças, 15 máquinas vão produzir 9. Só pegar mais a metade e tal. Beleza. O cálculo não é importante nesse exemplo. O importante é a relação entre as grandezas, que neste caso é uma relação direta. Vou pegar agora um exemplinho de regra de 3 inversa. Acompanha aí. 10 pedreiros constroem uma casa em 6 dias. Grandezas. Pedreiros, casa, que eu consigo contar, e dias. Em quanto tempo 20 pedreiros construirão a mesma casa? Se é a mesma casa, eu já não preciso pensar mais na casa, porque não é grandeza. Quando eu conto a mesma quantidade da grandeza, ela muda para mim. Então, tanto faz. Se é uma casa, eu vou construir o mesmo trabalho, não preciso pensar mais nessa grandeza. Então, eu tenho que 10 pedreiros
constrói essa casa em 6 dias. Está lá a nossa proporção. Em quanto tempo, x nos dias, em quanto tempo 20 pedreiros construirão a mesma casa? O que aconteceu agora? Agora nós temos a seguinte ideia. O número de pedreiros aumentou. Olha só. Antes, 10 pedreiros construíam uma casa em 6 dias. Bom, tenho 10. Aumentei o número de pedreiros. Se tiver mais gente trabalhando, mais pessoas trabalhando, mais mão de obra, o que acontece com o tempo, com o prazo? Se eu aumentar o número de pessoas trabalhando, o prazo vai diminuir. O tempo de construção diminui, porque tem mais gente ajudando, tem mais gente trabalhando. Então, se eu aumentar o número de pedreiros, que é a mão de obra, o que acontece com o tempo? Diminui. Se diminui, isso é uma regra de 3 inversa. Por que inversa? Enquanto um aumenta, o outro diminui. E aí é uma relação inversa de grandezas. E aí essa regra de 3 ela é chamada de inversa. E agora que está o detalhe, que nós quase sempre não fazemos. Multiplica em linha. Como é multiplicar em linha? Não é mais cruzado, agora multiplica em linha. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. 20 vezes x é igual a 10 vezes 6. Lembra do outro exemplo? Era multiplicado cruzado. Aqui multiplicamos em linha, porque é uma regra de 3 inversa. Vai ficar 20 vezes x é igual a 10 vezes 6. Logo, agora cálculo. O x vai valer 10 vezes 6, 60, dividido por 20, que estava lá multiplicando. Cortou o 0 com o 0. 60, 6 por 2 vai dar 3. 3 o quê? 3 dias. Pô, mestre, mas de novo, óbvio, eu fiz isso de cabeça. Beleza. Eu estou pensando em exemplo fácil para você entender a relação inversa. Então, os dois exemplos funcionaram para você entender as duas vertentes da regra de 3 simples. A primeira é, ela pode ser direta, cruz credo. Ela pode ser inversa, aumentou uma, outra diminuiu, multiplico em linha. E agora a gente vai fazer a nossa questão que caiu na prova da PM de São Paulo, banca da VUNESP. Olha lá, vamos lá ver a questão, acompanha aí. Vamos fazer a questão. Temos o seguinte, uma máquina trabalhando ininterruptamente 5 horas por dia. Então, eu tenho minha primeira grandeza, 5 horas por dia. Produz um lote de peças em 3 dias. Olha, primeira frase é aquela frase que eu falei para vocês, é a frase parâmetro. Só lembrar que esse assunto, regra de 3, está no seu edital. Olha lá no edital. Tá lá, regra de 3, tá? Então, nós temos que a máquina trabalhando 5 horas por dia produz umas peças durante 3 dias. Para que esse mesmo lote, olha, tínhamos um lote e agora é o mesmo lote. Lembra do exemplo da casa? Lembra que a construção era da mesma casa? Não preciso mais pensar então na grandeza casa, não preciso mais pensar na grandeza lote, porque é o mesmo. Para que esse mesmo lote fique pronto em 2 dias, olha o tempo agora, 2 dias. O tempo de produção, 2 dias. O tempo que essa máquina terá que trabalhar diariamente, ou seja, o tempo que ela vai trabalhar horas por dia, de forma ininterrupta, igual àquela primeira situação, quantas horas ela deve trabalhar por dia, sabendo que agora o meu prazo é de 2 dias. Primeira pergunta que eu vou te fazer, ela é direta ou inversa? Essa é a primeira análise que você faz. Escreveu a frase parâmetro, que é geralmente a primeira informação? 5 horas por dia é o trabalho da máquina durante 3 dias. Está lá. Trabalhando 5 horas por dia, ela demora 3 dias. Agora, a máquina deve acabar o trabalho, deve terminar o trabalho prazo de 2 dias. Nosso prazo é de 2 dias. Qual é o tempo necessário para que ela trabalhe a cada dia, diariamente? E aí você vai olhar e perguntar, ela é direta ou inversa? O prazo era de 3 dias e o prazo diminuiu. Se o prazo diminuiu, o que deve acontecer?
Você precisa terminar um trabalho em 3 dias. Você está trabalhando 5 horas por dia. Mas agora você precisa terminar a produção em 2 dias. O teu tempo de produção diminuiu. O teu tempo para entregar o trabalho diminuiu. Se o meu prazo diminui, o que você vai fazer? Trabalhar mais por dia. Ao mesmo tempo que o teu prazo diminui, o teu tempo de trabalho diário aumenta, porque você precisa entregar naquele prazo de 2 dias. Então, se eu aumentar o meu trabalho diário, o meu prazo diminui. Ela é uma regra de 3 inversa, é isso que você precisa analisar. Ela é inversa. E se ela é inversa, como é que nós multiplicamos? Em linha. E aí é aqui onde todo mundo cai. Eu não multiplico cruzado, não é o cruz credo, eu multiplico em linha, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Logo vamos ficar com 5 vezes 3 é igual a x vezes 2. Então, 2 vezes x é igual a 5 vezes 3. X é igual a 5 vezes 3, 15, dividido por 2. 15 sobre 2, você sabe que é 7,5. 7,5 o quê que nós estamos achando? Horas por dia. Então nós vamos trabalhar 7 horas,5, 7 horas e meia. Olha, uma dica agora é muito importante. Sempre que você estiver falando de unidade de tempo, quando você tiver 7,5 horas, você vai ter 7 horas e o número que está depois da vírgula você sempre multiplica por 6. 5 vezes 6, 30 minutos. Para você transformar número com vírgula em hora, unidade de tempo, você sempre vai multiplicar o número depois da vírgula por 6. Esse é um bizu importante nas questões. Então eu demoro 7 horas e meia, ou seja, letra B de bisural, 7 horas e 30 minutos. Ok? Mais uma questão simples da sua prova, banca da VUNESP, a prova da PM de São Paulo, matemática não é o problema. E aí vocês vão acompanhar a nossa playlist Matemática PM de São Paulo. E aí, gostaram dos vídeos? Entenderam as resoluções das questões? Perceberam que as questões da prova da PM de São Paulo não são tão absurdas, né? Não são tão difíceis. A banca colocou um edital bem curtinho e as questões são bem tranquilas. Mas precisamos treinar, precisamos reconhecer as questões no edital. O título, o assunto da questão dentro do edital. Tá bom? Meu nome é Felipe Araújo, eu sou professor de matemática. Vou aproveitar aqui para pedir a vocês para que deem o like, compartilhem, curtam, comentam no nosso canal. Aproveita e vai lá e faz o teu cadastro no nosso site www.bisuraldoconcurseiro.com.br e também eu vou deixar aqui nos vídeos relacionados os vídeos do professor Luciano Antunes, professor de informática, que vocês vão precisar para completar o conteúdo da banca da VUNESP, da prova PM de São Paulo, Soldado Segunda Classe 2019-2. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço, até a próxima.